Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lívia, sou professora de Geografia de vocês. Como vocês sabem, devido a essa pandemia que nós estamos enfrentando, essa pandemia de coronavírus, nós estamos impossibilitados de ter aula, presencial. Então nós vamos continuar tendo aula, porém as aulas elas vão ser virtuais, Vão ser aulas aí no YouTube e depois no Google Classroom para vocês não perderem o conteúdo, não ficarem prejudicados e continuarem afiados aí no conteúdo de todas as matérias. Essas videoaulas estão sendo feitas com muito carinho por todos nós, professores do colégio, e espero que vocês gostem e que vocês apreciem essas aulas junto com a gente. Então, bora estudar? Olá, tudo bem com vocês? Então, eu tinha passado para vocês uma lista via Google Classroom para vocês fazerem e me apresentarem quando a gente retornasse. Tudo bem. Mas a nossa correção não pode esperar até lá, porque eu preciso entrar com matéria nova com vocês. Então, eu vou fazer a correção dessa lista por aqui. Tudo bem? Então, em alguns momentos eu vou filmar a tela do computador para vocês, em outros momentos vocês vão ficar aqui olhando para minha carinha. Então, vamos lá. Número 1, vou ler para vocês e vou corrigindo junto com vocês. Então, seria pertinente vocês já estarem com a lista em mãos, que aí vocês vão acompanhando junto comigo. Então, vamos lá. O Brasil é considerado por muitos estudiosos como um país de industrialização tardia ou país subdesenvolvido industrializado. Isso aí a gente já está careca de saber. Denominações à parte, é certo que o Brasil tem aumentado a participação dos produtos industriais na pauta das exportações. Então, a gente está aí inserido dentro da nova DIT, da nova Divisão Internacional de Trabalho. A partir de agora, nós não somos meros países receptores de produtos industrializados. A gente recebe esses produtos industrializados de primeira categoria, de alto valor agregado, porém a gente também exporta produtos industrializados, porém de baixo valor agregado. Então vamos lá. Analisa as afirmações sobre o processo de industrialização brasileiro. Então VOF, Apesar de vir perdendo indústrias nas últimas 2 décadas, a região sudeste ainda mantém a liderança nacional, tanto no que se refere ao valor de produção, como quanto ao número de empregados no setor industrial. Sim, nós estamos experimentando há 2 décadas o processo de desconcentração industrial, porém a região sudeste ainda permanece como sendo a região que se mantém aí na liderança dentro do processo industrial. Possui mais fábricas, mais indústrias, mais infraestrutura para receber e mais empregados. Então, verdadeiro. Então, um novo modelo de industrialização tem sido instalado no Brasil. Trata-se da criação de zonas especiais de exportação em áreas densamente povoadas, como o litoral da região norte e na área central da região sul. Não, a região norte não é densamente povoada. E também nós não temos a criação de zonas econômicas especiais. Zonas econômicas especiais a gente vai encontrar isso lá na China, que são aqueles locais estipulados pelo governo, que é onde as multinacionais elas podem adentrar, e as leis econômicas, as leis tributárias, tarifárias, de alfândega, os impostos, eles são diferentes do encontrado em todo o país. Então, nessas zonas vão ser encontrados transações econômicas diferenciadas, e é onde as multinacionais podem ficar. Isso não acontece aqui no Brasil. As multinacionais elas ficam onde ela bem entender. Depois de ser feito um estudo, elas vão saber aonde, aqui no Brasil, em qual região, em qual localidade, elas vão fixar, onde vai ser melhor para lucrar, elas vão fixar suas indústrias. Então, isso está falso. Então, até a década de 1990, a metrópole de São Paulo concentrava 3/4 da produção nacional de veículos. Na última década, as transnacionais automobilísticas optaram pela descentralização e surgiram unidades produtivas em outras regiões, como o Sul e o Nordeste. Sim, verdadeiro. Desconcentração industrial, principalmente, deu início aí dentro do segmento automobilístico. Permanece em vigor o modelo de substituição de importações da década de 1950. Não, substituição de importações era da década de 1930, lá do Getúlio Vargas.
Apesar das políticas neoliberais e do processo de globalização, a produção nacional continua protegida das importações de bens industriais concorrentes às nacionais. Não. Atualmente a gente não protege a nossa importação, né? Pelo contrário, a gente importa e compra cada vez mais os produtos lá de fora em detrimento dos nossos produtos nacionais. Então é falso. A internacionalização do processo de industrialização ocorreu em fases sucessivas. Uma delas foi no período de JK, quando se instalaram no país indústrias de bens de consumo duráveis, principalmente a automobilística, e a mais recente está associada às privatizações estatais da década de 90. Certinho? Então, verdadeiro. Então, ficou... verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, vamos para a questão número 2. As proposições abaixo tratam da industrialização brasileira. Assinale verdadeiro ou falso. Até a década de 1970, a atividade industrial esteve concentrada no Sudeste, devido especialmente aos fatores de complementaridade industrial e à concentração de investimentos públicos no setor de infraestrutura. Sim, até a década de 70, a gente experimentava a concentração industrial ali na região Sudeste, devido àqueles N fatores que a gente já sabe, provenientes principalmente da economia cafeeira. Além da infraestrutura do café ter favorecido, os investimentos governamentais também se deram todos para aquela região. Então, verdadeiro. O Brasil vem passando por um processo de desconcentração industrial que tem refletido no crescimento de investimentos nos eixos Rio-São Paulo. Essa migração de investimentos produtivos ocorre em função das condições que outros lugares estão oferecendo para a reprodução do capital. Sim, esse processo de desconcentração industrial, saindo da região ali sudeste e indo para outras regiões devido aos benefícios que os outros estados eles vão fornecer para essas indústrias. A região de Campinas, então é verdadeiro, né? Então agora é outro. A região de Campinas tem apresentado um intenso crescimento industrial, com destaque na sua indústria de ponta, estimulada pelos tecnopolos, criados a partir de uma integração entre a comunidade acadêmica e o empresariado. Sim, eu até falei isso para vocês em sala de aula. Há tecnopolos ali na região de Campinas, principalmente para buscar a intelectualidade, a ciência produzida dentro da Unicamp. Então é verdadeiro. O processo de desconcentração espacial das indústrias paulistas gerou um grande surto industrial na região norte, equilibrando a sua produção industrial. Não houve um grande surto industrial na região norte e não equilibrou. A região norte ela ainda continua sendo defasada em relação à industrialização. Então vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão número 3. A política industrial do atual governo brasileiro visa a... Quando ele diz atual governo brasileiro, é no atual cenário brasileiro, político, econômico, na esfera internacional, que o Brasil se encontra. Não é do atual governo, atual presidente, não. Então, dentro desse cenário, como se o Brasil está se encontrando? Então, o Brasil, ele busca desenvolver maior eficiência produtiva e competitividade das empresas, desestimulando cartéis e monopólios. Então, a letra E. Isso daí vai na mão de todas as economias globalizantes. Então, 4. A industrialização brasileira tem como marco a década de 1930, com o processo de implantação de setores de base. Então, a indústria de base ali de Getúlio Vargas. Isso não quer dizer que antes daquela década não houvesse indústrias no país. É o que eu disse para vocês quando a gente estava falando sobre o fim da escravidão, a vinda dos trabalhadores assalariados europeus, o declínio da economia cafeeira, que fez com que esses cafeicultores eles investissem dinheiro em outro ramo. O ramo escolhido foi o ramo industrial. Então, não quer dizer que não existia indústria. Existiam indústrias, porém, ela é uma indústria nascente, uma indústria mais tímida. Então, elas existiram, só que compuseram um setor de pouca monta. E ainda, então, qual é a resposta certa que vocês marcaram?
Bom, então a resposta certa da número 4 é a letra D. Estiveram ligadas à formação de um mercado consumidor representado pelo afluxo de imigrantes europeus assalariados. Como a gente também já viu em sala de aula, a indústria nascente ali na região sudeste esteve vinculada, então, ao predomínio da mão de obra assalariada dos imigrantes europeus. Então, vamos para a questão 5. Na escolha de um local para a implantação das indústrias, os fatores mais importantes estão relacionados à matéria-prima, fonte de energia, mão de obra, recursos financeiros e acesso ao mercado consumidor dos bens produzidos. Claro, isso aí é um estudo que vai ser levantado pelos donos das indústrias. A importância de cada fator em relação aos demais pode variar. Depende do tipo de bens a produzir, da escala da produção pretendida, do grau de desenvolvimento das técnicas utilizadas e da infraestrutura existente. Da leitura do texto, é possível concluir que, letra A, as indústrias leves contam com maior número de opções quanto à escolha do local para sua instalação. Óbvio, quanto mais pesada for a indústria, mais espaço físico ela vai precisar, mais trabalhadores ela vai precisar. Então, quanto mais leve for a indústria, mais fácil vai ser a escolha para sua instalação. Essa aqui está dada. Então, vamos para 6. A respeito do milagre econômico do governo Médici, são feitas as afirmações seguintes. Bom, vou falar para vocês sobre o milagre econômico lá na questão 9, tá? Então, não se preocupe. O milagre representou um período de altas taxas de crescimento do PIB de até 14%, com avanços extraordinários na indústria, na agricultura e no comércio. Sim, o Brasil experimentou durante esse período de 5 anos, durante o governo militar de Garrastazu Médici, ele experimentou sim um crescimento bem significativo do PIB. Produziu-se muito aqui. Então, tá certo. A 2. A política econômica baseou-se simultaneamente na concessão de subsídios e incentivos fiscais à indústria e na imposição do arroz salarial aos trabalhadores. Sim. Houve um incentivo fiscal a essas indústrias para elas continuarem atuantes e em pleno vapor, principalmente nas grandes obras faraônicas que foram feitas aqui no Brasil, principalmente na região sudeste, nessa época do milagre, e houve sim um arroxo salarial aos trabalhadores. O que é um arroxo salarial? É quando não há o salário mínimo, ele não acompanha o aumento dos produtos. Então, aumenta-se o preço dos alimentos, aumenta-se o preço dos combustíveis, da passagem de ônibus, aumenta o preço de tudo, mas o salário mínimo não aumenta, o salário mínimo não acompanha. Então, o salário ele vai perder o seu valor real, né? Então, isso é preocupante. Então, essa também está certa. E a outra os avanços econômicos conduziram o Brasil à situação de 8ª economia mundial, condição amplamente utilizada como propaganda pelo regime militar na época. Sim, é verdade. Então, a resposta certa é se 1, 2 e 3 são corretas, ou seja, se as 3 proposições ali acima estão corretas. São 7. Urbanização descontrolada. Na verdade, o grande período da sociedade brasileira foi o pós-guerra, quando é adotado o padrão da sociedade de bem-estar social. Ou seja, quando todos os países que estavam mergulhados na Segunda Guerra Mundial, com o fim dessa guerra, eles agora estão preocupados em se reestruturar, se reorganizar, se ascender-se economicamente, estruturalmente, novamente. Esse é o melhor momento, tanto em termos de crescimento econômico, quanto de crescimento ligado a uma política redistributiva, de mais igualdade. Foram abertos canais de promoção social, com investimentos públicos em infraestrutura, em serviços de base, educação, saúde e urbanização. Isso perdurou até o fim dos anos 70, mas a partir daí o país voltou a patinar e tornou-se cada vez mais concentrador de renda. Então, após o milagre, vem a derrocada, né? Como, mesmo com retração econômica, a população continuou a crescer. Passamos a ter cada vez mais marginalizados e excluídos. Hoje, o que era um problema social virou um problema de segurança. E vivemos o agravamento de um quadro que era excludente. Então, já era excludente, piorou a situação. Temos a situação de confronto entre o contingente de excluídos e aqueles que concentram as possibilidades. Esse é o Brasil, né? Retrato fiel do Brasil.
Se o pós-guerra foi importante para a sociedade brasileira, para a economia, ele representou, né? O que ele representou? Foi bom. Um grande impulso no processo de industrialização comandada pelo Estado, letra D. Então, vamos lá para questão número 8. Ela está falando o seguinte: cite as características do governo de Juscelino Kubitschek no tocante à industrialização. Então, olha só, gostaria que vocês dessem uma pausa nesse vídeo e copiassem esse slide aqui, ó, plano de metas. E ao assumir, JK lançou o plano de metas, entendeu? Aí eu vou passando para frente, mas vocês vão pausando e copiando. Ok? Então, olha só. O que esse plano de metas aí de JK, ele diz afinal? O plano de metas, ele é caracterizado por um processo chamado de desenvolvimentismo. Esse desenvolvimentismo, né, esse plano de metas, ele pretendia, né, JK, Juscelino Kubitschek, pretendia desenvolver o país 50 anos em 5. Esse era o lema do governo de Juscelino Kubitschek, do plano de metas. Então, o que consistia esse plano basicamente? Né? O investimento para o desenvolvimento econômico do país. Como que vai desenvolver economicamente o país? Desenvolvendo principalmente através de infraestrutura e através da indústria. Então, o JK, ele abriu a economia para o capital estrangeiro. Ele abriu as portas do Brasil para o capital internacional. Então, atraindo assim os investimentos dessas grandes multinacionais para cá. Então, neste período, vieram grandes montadoras de automóveis, como a GM, a Volkswagen e a Ford. Acabando assim com o nosso querido Gurgel, que era o nosso carrinho brasileiro, que foi deixado de lado, né, nessa época, em detrimento dessas novas marcas internacionais. Vou mostrar para vocês o Gurgelzinho, como é que era. Carrinho brasileiro, ó. Carrinho brasileiro, produção nacional, a indústria foi criada por um brasileiro. Olha o carrinho pequenininho, estilinho europeu, para aquelas ruas pequenininhas da Europa, mas que no primeiro momento agradou a população brasileira. Depois vocês pesquisem aí a quesito de curiosidade sobre o Gurgel brasileiro, carro brasileiro, que tinha até popularidade na época, mas depois, com a vinda dessas grandes montadoras internacionais, o brasileiro ele preferiu essas grandes montadoras. Nós temos aí a questão número 9, que vai tratar sobre o milagre econômico. Então, durante o governo Médici, o Brasil assistiu a um vigoroso desenvolvimento que as manifestações ufanistas, ou seja, as manifestações patrióticas, nacionalistas, patrocinadas pelo governo, batizaram de milagre econômico. Teça comentários a esse período. Então, no mesmo molde lá daquela outra questãozinha lá sobre o plano de metas, eu também gostaria que vocês copiassem esses 2 slides aqui, que eu vou chegar mais próximo para vocês visualizarem melhor. Só que aí tá com um pequeno erro. Aí tá falando que o milagre econômico foi de 68 a 73. Não, ele foi de 69. Então, você coloca aí, período de 69 a 73, comandado pelo general Emílio Garrastazu Médici, o governo considerado mais repressivo do Brasil, composto por intenso crescimento do PIB e da produção industrial. Implementação da campanha publicitária Brasil Ame-o ou Deixe-o. Então, crescimento econômico recorde, inflação baixa e projetos desenvolvimentistas como a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói e grandes incentivos fiscais à indústria e agricultura.
construção de importantes rodovias, conclusão de acordo com o Paraguai para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Então, você percebe aí que houve um grande investimento em obras faraônicas de infraestrutura. Forte presença de capital estrangeiro como forma de investimentos e empréstimos. Aí, se você achar melhor, você dá uma pausadinha aí e copia. Mas eu quero isso no caderno de vocês também. Na área social, criação do PIS, Pró-Rural, Mobral, no início do projeto Rondon, melhoria na condição da via da Amazônia, que é a Transamazônica. Na área política, destacou-se pela eliminação das guerrilhas de esquerda rurais e urbanas, pela eliminação de manifestações populares, reivindicação salarial para os trabalhadores. Apesar do crescimento econômico, o governo Médici foi marcado pelo aumento da miséria no Brasil e do aumento da concentração de renda, como consequência da presença de capital estrangeiro, a crise, aumento da mortalidade infantil, falta de abastecimento de água, 65% da população da época apresentava quadros de desnutrição. Então, eu quero que vocês copiem isso daí. Mas lá na respostinha de vocês, que ele quer que você fale sobre o milagre econômico, então, basicamente, você vai colocar o seguinte, né? Que o milagre econômico brasileiro, ele ocorreu durante a ditadura militar no governo do Médici. Esse nome milagre, ele está relacionado devido a este rápido e exponencial crescimento econômico que o Brasil experimentou nessa época. Através do quê? Como que esse crescimento se deu? Através principalmente de obras voltadas para a infraestrutura. Só que esse milagre, como bem visto aí, que a gente acabou de ler, ele aconteceu a custos muito altos para a população. Porque logo após esse milagre, o Brasil ele vai entrar em crise. A inflação ela fica elevadíssima. Aumento exorbitante da dívida externa, porque teve que pegar empréstimo para fazer essas obras. E dessa maneira não houve uma distribuição de renda. Então, aumentando assim as desigualdades sociais. O Brasil, né? Então, ao passo que os ricos, eles ficam mais ricos na época desse milagre econômico, os pobres, eles vão se afundando cada vez mais. Além, é claro, do arroxo salarial. Então, é assim que você vai colocar a sua questão número 9. Então, agora vamos para a questão 10. A questão 10 está falando o seguinte. Cite os 3 maiores centros industriais da região Nordeste. Os 3 maiores centros industriais da região Nordeste, você vai colocar como se fosse as cidades, né? Os centros industriais são as cidades. Dentro dos estados nordestinos, quais são as 3 mais importantes para o cenário, não só regional, mas para o cenário nacional? Então, você vai colocar Recife, Salvador e Fortaleza. Então, Recife, lá em Pernambuco, ela vai despontar aí no segmento industrial, na produção de alimentos, de metalurgia. Bahia vai despontar aí no segmento também na indústria de alimentos, mas também na de produtos químicos, bebidas, combustíveis. E o Ceará, ele vai se despontar na produção de tecidos, calçados, bolsas, mas ele também vai despontar aí na produção de alimentos e produção de álcool. Então, como eu falei, só cite, você pode colocar somente Recife, Salvador e Fortaleza. Só que eu quis dar uma caracterizada para vocês entenderem melhor. Mas você também pode caracterizar, né? O melhor, deve. Agora vamos para a questão número 11. Está acabando essa correção. Então, a questão número 11 é facílima, vocês já estão careca de saber, né? A maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira, a partir de 1930, teve origem nos lucros obtidos com a da exportação. De qual produto? Café, né? Então, o café, ele fomentou a industrialização brasileira devido àquele N fatores que a gente já sabe de cor, né? Então, vamos para 12. A desconcentração industrial verificada no Brasil na última década decorre, entre outros fatores, então voltando novamente na desconcentração industrial, letra A. Ação do Estado por meio de políticas de desenvolvimento regional. A exemplo da Zona Franca de Manaus. Então,
ele vai ocorrer devido às benesses que os estados eles vão oferecer para essas indústrias se realocarem agora, se fixarem nos seus estados. Quais os benefícios que os estados, que os governadores eles vão dar para essas indústrias saírem lá da região sudeste e irem para suas regiões? Então, ações do estado por meio de política de desenvolvimento regional. A exemplo da Zona Franca de Manaus. Então, a 13. O desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração da atividade industrial, principalmente em Rio e São Paulo, ou seja, Sudeste. Dentre outras razões, explicam esse fato, letra B, mais uma vez remetendo ao café, o domínio da cafeicultura no Sudeste, a consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para essa região. Então, 14. Em relação ao tema industrialização do Brasil, marque V ou F. A abundante mão de obra e a disponibilidade de matéria-prima em grande quantidade e variada foram alguns dos fatores responsáveis pela industrialização na região Sudeste? Verdadeiro. Foi no governo de Getúlio Vargas que a industrialização foi lançada de maneira mais eficiente. Ex-presidente incentivou o nacionalismo e a criação de empresas estatais para que o país não dependesse muito do capital estrangeiro? Verdadeiro. No governo de Juscelino Kubitschek foi criado um plano de metas que dedicou muitos recursos para estimular o setor de transporte e energia, que são fundamentais à produção industrial? Verdadeiro, acabamos de ver isso. A atividade industrial no país, sobretudo a partir da década de 40, caracterizou-se, ao contrário da atividade agrícola, pela marcante dispersão no espaço geográfico? Não houve dispersão, houve concentração da atividade industrial no Sudeste. Não houve dispersão. Então, falso. E a redução das importações em decorrência da crise econômica mundial e da Segunda Grande Guerra favoreceu o desenvolvimento industrial livre de concorrência estrangeira? Verdadeiro. Enquanto a Europa estava buscando se reerguer estruturalmente, já que tinha acontecido uma guerra no seu continente, né, nos seus países, o Brasil então aproveitou esse momento para se ascender economicamente através da industrialização nacional. Então, a 15. Observe o mapa abaixo. Então, você tem um mapa aí, e esse mapa, ele está com um monte de pontinhos. Tem alguns pontinhos soltos aí, mas um monte, está verdíssimo, tá muitos pontinhos na região Sudeste. É isso que a gente apreende desse mapa. Distribuição espacial da indústria no Brasil. Então, tá. Assinale a alternativa que indica corretamente as causas para a atual disposição industrial apresentada no mapa. Por que tem esse tanto de pontinho verde aí na região Sudeste? Por que essa distribuição espacial se deu nessa região bem concentrada? Letra B. Herança das infraestruturas geradas pelo café na política industrial do Brasil durante o século XX. Então, assim a gente termina a nossa videoaula e a nossa correção da nossa lista. Até mais, pessoal. Fiquem em casa, hein?